Eu tenho a leve sensação que aqui no Brasil você tem que se provar demais. Você tem que realmente provar que você é bom. Exato. A foto do seu diploma, né? Que você tem que provar que você tem que provar seu inglês. É tanto processo. E lá fora eu tenho essa sensação de que você às vezes é muito mais valorizado. Os processos de recrutamento e seleção são muito mais rápidos. Eles confiam muito mais do que os próprios brasileiros. Olha só. Então realmente, por exemplo, na empresa que eu tô hoje, eu fiz 2 entrevistas e entrei. Fala galera, seja muito bem-vindo ao primeiro episódio dessa temporada 2026 do Fala Vale Podcast. Eu sou Israel, hoje nós vamos bater um papo para aqueles que desejam, para aqueles que sonham em trabalhar no exterior e quer saber todas as verdades, as nuances, sem romantização. Então hoje a gente vai bater um papo sobre isso. Mas antes de apresentar aqui a nossa convidada de hoje, eu queria pedir para você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva no canal. Nós frequentemente trazemos pessoas relevantes aqui do Vale do Paraíba. E se você também quer gravar uma temporada de podcast, você que quer gravar conteúdo para as redes sociais, nós vamos deixar aqui o perfil no link da descrição. Você pode estar entrando em contato. Sem mais delongas, a minha convidada é Jéssica Roche, diretora de marketing, construtora de marcas e demanda, líder em crescimento digital, especialista em SEO e há anos trabalha diretamente com empresas e times no exterior. Jéssica, seja muito bem-vinda e obrigado por estar aqui. Obrigada eu pelo convite, é um prazer. Legal. Antes de a gente entrar no tema principal, eu queria que você falasse à audiência como é a rotina hoje da Jéssica, morando em Taubaté e trabalhando com gente e times fora do país. A rotina, ela realmente é uma rotina. Eu acordo muito cedo, né? Às 6 horas da manhã eu tô em pé e por conta do fuso horário ali eu começo a trabalhar às 7 da manhã e eu paro mais ou menos umas 3h30, 4 horas. Então, para atender o fuso horário dos Estados Unidos e também da Suíça, que hoje é a empresa que eu trabalho atualmente, eu começo bem cedinho, né? Para conseguir atender os 2 mercados. Legal. E aí, eu tenho o fim do dia aí livre para eu poder fazer, né, as minhas atividades, as minhas coisas, mas durante a manhã é onde eu rendo mais, então o horário das 7 às 3h30, 4 horas é o horário que eu trabalho. E essa empresa está sediada então na Suíça e Estados Unidos? Isso, a empresa ela é suíça, né, mas temos times aí na Turquia, na Índia, tem gente nos Estados Unidos, tem gente em vários lugares no mundo, inclusive no Brasil, a gente tem um time aí de mais ou menos 9, 10 pessoas também de desenvolvedores no Brasil. É uma empresa de tecnologia? É uma empresa de desenvolvimento de software para seguradoras, né? Então, é uma empresa que realmente é para tecnologia e tem bastante desenvolvedores brasileiros e no mundo que trabalham para esse mercado. Em que momento você percebeu que sua carreira estaria ligada no mercado internacional? Bom, eu vou ser muito justa, né? Eu trabalhei no exterior por 3 anos, mas eu tenho um contexto em relação ao nicho de mercado que eu trabalhei, que é de outsourcing, também conhecido como terceirização, né? Aí o mercado de outsourcing na área de Customer Experience foi quando eu percebi que existiam empresas que contratavam pessoas no exterior para trabalhar para clientes dessa empresa nos Estados Unidos. Então, nesse tempo, quando eu morei fora, eu trabalhei numa empresa nesse nicho de mercado, de outsourcing. E eu voltei para o Brasil em 2022 e eu gostei muito desse mercado, eu fiquei muito curiosa. Voltei para o Brasil desempregada e aí eu fui e virei CLT, tá? Então, não foi... voltei para o Brasil e já trabalhando para o exterior de novo. Voltei CLTzão, fui lá, porém no mesmo nicho de outsourcing, né? Que é de terceirização de serviço. E eu comecei a estudar esse nicho de mercado dessas empresas e entender que, caramba, contratam muita gente do Brasil para trabalhar para empresas nos Estados Unidos, para ganhar em dólar. Por que eu não estou fazendo isso? Né? Então, eu comecei a procurar vagas. Eu falei, deixa eu testar, né? Vou testar aqui para ver se eu atendo os requisitos dessas empresas para trabalhar para fora. E eu comecei a mandar currículo pelo LinkedIn.
comecei a procurar, muito especificamente, empresas que estavam procurando brasileiros e tudo mais, que estavam na área de marketing. Comecei a aplicar para algumas vagas, até o momento em que eu consegui uma vaga, né, numa empresa que tem o mesmo nicho também de outsourcing, só que nos Estados Unidos. E aí foi a primeira vez que eu comecei a ganhar em dólar. E eu descobri este mundo maravilhoso. Qual a sensação disso, de ganhar em dólar? Maravilhoso que é. É uma sensação de... É muito bom, porém de insegurança. A gente fica um pouco paranoico com o valor do dólar variando o tempo todo, né? Então, todo dia, às vezes, olhando o Google para ver se aumenta, se abaixa. Eu fico muito feliz quando o dólar aumenta aqui no Brasil, porque daí aumenta o meu rendimento, né? Então, tem essas brigas políticas que... Afeta muito, né? Esse caso agora da Venezuela, tudo que acontece nos Estados Unidos afeta muito o valor do dólar. Então, essa situação dos Estados Unidos diminuiu o dólar aqui no Brasil. Então, resumidamente, eu acabei ganhando um pouco menos do que o mês passado, né? Acontece, mas a gente tem que manter tudo sob controle. A sensação, assim, de sair de um CLT, em que você tem a segurança de um FGTS, né? Você tem a segurança de um INSS ali, você tem um plano de saúde muito bem estruturado, plano odontológico, né? Quando você trabalha numa empresa muito boa, consolidada, você tem todos esses benefícios, né? Um 13º, de repente tem uma bonificação. E você tirar isso pelo benefício de ganhar em dólar, virar um PJ ali, e, putz, vou entrar nessa onda de variação e vou ver o que acontece. Dá medo, porém, é muito bom quando você descobre que... Para fora, nos Estados Unidos, eles te pagam muito pouco. Então, assim, nossa, é um mercado barato. Os brasileiros custam muito barato. E entregam muito bem, né? Tem um inglês bom, entrega bem, só que o custo para eles é muito mais barato. E pra gente ganhar em dólar, pra gente é maravilhoso. 2, 3 mil dólares hoje, né? Custa aí mais ou menos entre... 15, dependendo, 3 mil dólares ganha ali mais ou menos 16, 17 mil reais. É muito acima da média de um brasileiro hoje em dia, né? Então, para você conseguir esse tipo de valor CLT, quantos anos de experiência que você não tem que ter? Você já tem que ser um diretor de empresa, você tem que estar na empresa há muito tempo. Então... une o útil ao agradável, né? As empresas nos Estados Unidos pagam pouco para os brasileiros, porém tem uma mão de obra barata e muito boa. E nós, brasileiros, a gente não se importa com essa desvalorização do terceiro mundo. Me paga em dólar, eu já estou feliz, né? Minha cunhada que fala, ela trabalhou 2 anos... nos Estados Unidos, cuidando de 2 crianças lá. Au pair, au né? pair, isso. E ela voltou, acho que tem 1 ano e pouco, falando, nosso real não vale nada. E olha, eu vou ser muito sincera pra você, que quando eu voltei pro Brasil, eu fiquei assustadíssima com os preços das coisas aqui. Nosso poder de compra em real diminuiu muito, muito. Então, pra ser bem sincera, hoje em dia uma família parece que não consegue se sustentar com 10 mil... Não, com 10 mil reais uma família de 3, 4 pessoas com criança, para dar uma estrutura boa, com 10 mil reais não consegue pagar um aluguel. Uma escola boa. Uma escola boa. Então, virou medidas desesperadas, né? Realmente procurar algo fora, algo que consiga dar uma qualidade de vida maior. Sim. Vamos voltar um pouquinho. Como surgiu, você deu um panorama ali, que foi em 2022, né, que você teve essa oportunidade. Dá um pouquinho mais de detalhe, qual mercado que você trabalhava antes e até você... essa transição. Aqui no Brasil, né, como eu disse, eu trabalhei bastante com B2B, então eu já trabalhei em fábrica, já trabalhei em startup, né, já trabalhei em clínica oncológica. Então, quando eu fui para o exterior, eu morei na Suécia, foi quando eu descobri o mercado de outsourcing. Então, eu percebi que esse mercado, eu não sabia que existia tanta terceirização e tantas empresas que terceirizavam, né, para esses tipos de serviço. Desenvolvedores, marketing, até desenvolvimento de negócios. É possível fazer esse tipo de terceirização. Porém, tem que ter um inglês muito bom, né? Tem que ter um inglês muito bom. Então, eu percebi que tinha mercado. E foi interessante que em 2022, 2023, ainda não era
tão conhecido pelos brasileiros essa possibilidade. Estavam começando a entender por conta da pandemia, estavam começando a ter esse conhecimento. Mas eu fiz uma pesquisa e teve um crescimento de 2022 para 2024 de 54% de crescimento de brasileiros trabalhando para o exterior. É muito grande, é realmente muito grande. Então, tinha uma oportunidade ali, eu abracei e falei, bom, eu tenho conhecimento. Quando que você iniciou com o inglês e você viu essa necessidade do inglês? É desde nova que você estuda? Foi influência de casa, né? Meu pai sempre... meu pai é uma influência muito forte para mim, né? De exemplo de trabalho, né? De força, de correr atrás, de correria mesmo. E eu via meu pai trabalhando para empresas também. E eu perguntei para ele, pai, como é que faz para viajar também a trabalho, né? Eu queria viajar a trabalho. Ele falava assim, filha, você tem que saber inglês, tem que estudar. Então, eu sempre sempre gostei muito de música internacional, desde criancinha. Então, o inglês foi realmente o diferencial. Foi o divisor de águas, né? É um divisor de águas, né? Para você trabalhar para fora, não adianta. Se você não tem um inglês ali, né? Um médio para profissional, é difícil a comunicação. Então, a maior recomendação que eu tenho para quem quer realmente procurar um trabalho no exterior é ter o inglês, né? Não dá para dar um jeitinho brasileiro. Muito difícil. A não ser que seja um portunhol e seja uma empresa que seja, né, aqui da América Latina ou até do México ou da Espanha, que atenda só em espanhol. Mas é um pouco mais difícil. Se for só espanhol, é um pouco mais difícil. O inglês é realmente o que abre as portas. Então, o inglês abre portas. O técnico te mantém na empresa. E a sua postura é o que faz você crescer no exterior. Então, são meios que você consegue encontrar para você arrumar um trabalho fora. E na Suíça você trabalhou em uma empresa ou não? Só... Eu trabalhei 3 anos, né, lá fora. Cheguei como imigrante, fiquei ali uns 3, 4 meses procurando emprego. E o inglês realmente foi o que me salvou, porque eles têm a língua deles, né, nativa. Mas o inglês foi suficiente para conseguir um trabalho remoto mesmo, porque começou a pandemia, né, em 2020. 2020. Fui para lá em 2019 e voltei em 2022. 2023. Então, 2020 deu a pandemia, comecei a trabalhar remoto. Então, eu trabalho remoto há 6 anos. Nunca mais voltei para o presencial. Nunca mais voltei. Não tem nenhuma... Não faço a menor ideia se eu sou capaz de voltar para o escritório. Ver toda essa galera. Não sei se eu tenho esse skill mais, eu não sei. Mas, assim, é algo diferente, né? E para você trabalhar remoto, você tem que realmente ter muita disciplina. Foi, assim, algo que eu tive que realmente aprender. Ou eu me adapto, ou eu não vou ter sucesso, né? Sim. E, Jéssica, muita gente idealiza a forma de trabalhar para o exterior, como se fosse, né, só liberdade, ganhar em dólar, que nem se falou, poxa, é muito bom, viver bem e tudo mais. O que quase ninguém fala sobre essa experiência? É um trabalho muito solitário, assim, né? É solitário porque... E tudo é muito distante, você não cria vínculos com as pessoas com quem você trabalha. Né? A disciplina que você tem que criar uma rotina muito, muito correta de entrega. Você é muito mais cobrado pelas suas entregas e pela qualidade. Você não consegue dar um jeitinho, né? Do tipo, dar uma enrolada. Não, é baseado na entrega, porque... O chefe não tá te vendo trabalhar. Ele vai analisar o seu trabalho, a qualidade dele pelas suas entregas. Então, você tem sim que fazer. Você tem que entregar, você tem que se manter online. É reunião atrás de reunião, né? Tem manhãs que eu não consigo nem tomar café da manhã. Meu marido tá aqui, ele não me deixa mentir. Tem manhãs que eu não consigo tomar café da manhã. É das 8 às 11, um atrás do outro. Por quê? Eu tenho que falar com uma pessoa aqui, eu tenho que falar com uma pessoa ali, tenho que falar com uma pessoa ali, só que são reuniões separadas, não consigo juntar todo mundo numa salinha, são assuntos diferentes, então eu tenho que... E hoje você como líder, né? Que atua como líder, sim, é desafiador. Eu tenho que ter reunião com o CEO, aí reunião com o VP de vendas, reunião com os desenvolvedores, a reunião com o pessoal de design. Então, assim, cada um eu tenho que ter um assunto e eu tenho que mandar entregar as coisas no prazo correto, né? Então, realmente tem que ter uma disciplina muito
gosto porque o sofá tá ali, né? Tem ali um sofazinho, a cama. Tem a Netflix, tem meus cachorrinhos que eu quero brincar, né? Tem meu videogame que eu gosto de jogar. Então, assim, claro que dá vontade de, nossa, eu quero parar um pouco, mas é interessante que a correria do dia a dia não te deixa fazer esse tipo de pausa, de descanso. Você realmente tem que descansar, você tem que realmente entregar. Sim. Tem o choque cultural? Tem o choque cultural. Né? A gente que é brasileiro, a gente é muito carismático, a gente tá acostumado com um sorriso no rosto, a gente é muito simpático, a gente gosta de quebrar o gelo no começo de uma reunião, a gente conversa sobre o tempo, sobre a vida. Eu não vou mentir, essa semana foi semana passada, tomei uma bronca do meu chefe porque eu tava, que a gente chama de chit chat, que é uma conversa aleatória. Tava conversando com o VP de vendas sobre o clima aqui no Brasil, que tá um show de horror, e o meu CEO falou assim, vocês podiam estar conversando sobre trabalho ao invés de ficar conversando sobre o tempo. No meio da reunião. No meio da reunião. Foi um horror, assim. Mas é que a gente gosta disso. Sim. A gente que é brasileira, a gente é muito, muito acalorado. A gente gosta de se expor demais, sim, né? Sim. E trabalhar com americanos e com, principalmente, europeus, eles são muito fechados. Meu chefe é turco. Imagina lidar com uma pessoa que tem uma cultura que eu nem faço ideia qual que é. Né? É uma pessoa extremamente fechada, uma pessoa que não é de sorrisos. Então, você tem que se adaptar. Então, se você não tem o poder da adaptabilidade dentro de um ambiente, vai ser difícil. Você vai levar muita coisa no pessoal, né? Você vai achar que tá todo mundo bravo com você, que não estão gostando do seu trabalho. E não é. Né? E uma coisa que eu aprendi foi que se eles não te dão feedback, é porque tá tudo bem. Agora, se eles te dão de feedback, normalmente é negativo. Se eles retornam alguma coisa, olha, isso aqui não tá bom. Se eles ficam quietos, é porque tá bom. Então, eu demorei pra aprender isso, porque a gente brasileira, a gente gosta ali da afirmação, a gente gosta de receber um feedback positivo em relação ao nosso trabalho. Trabalhar pra fora, é muito raro você receber um feedback positivo. Então, se tá quieto, é porque tá bom. Então, assim, bom, não falou nada, então é porque tá bom. Então, e tem esse choque cultural. E também a questão da língua, né? Então, se você não tem um inglês, fica um pouco difícil a comunicação. E tem os sotaques, né? Os sotaques de outros países. Trabalhar com indianos é um desafio, né? Imagina. É um sotaque muito difícil de compreender. Os próprios turcos é muito difícil de compreender. Então, chineses também, né? Chineses. Então, você às vezes, dependendo do tipo da reunião, você fica até com dor de cabeça, mais porque você está tentando entender o que a pessoa está tentando falar. Né? Então, tem essa questão do sotaque, do inglês ali, que pega um pouquinho também. Mas é estudar e se adaptar e se esforçar que dá tudo certo. Imagino. O que você acha que faz algumas pessoas a se adaptarem e outras não? Eu acho que é você conhecer muito bem, primeiro, o mercado que você vai trabalhar, da empresa que você vai trabalhar, facilita bastante a comunicação dentro, né, internamente da empresa, né? Você também pode ser questão de perfil. Se você é uma pessoa que se adapta a meios, né, no seu dia a dia, né? Por exemplo, você vai na casa da sua sogra, você consegue se comportar de um jeito diferente na casa de amigos. Então, vai muito de perfil também. Se você consegue se adaptar em meios diferentes no seu dia a dia, então, com certeza você vai se adaptar no exterior. E também é muito recomendado, quando for fazer esse tipo de transição, e eu fiz isso e aconteceu comigo, um acompanhamento psicológico. Né? É muito importante. Existem hoje muitos psicólogos que são especializados para pessoas que trabalham no exterior. Então, esse tipo de auxílio, né, psicológico é muito importante, justamente porque por conta de trabalho no ego, né? Os feedbacks que podem não acontecer, né? A questão de levar as coisas no pessoal, mas às vezes é só o jeito da pessoa. Ela não é uma pessoa calorosa com você. Não é que ela não gosta de você. Ela só não é brasileira, né? Então, ter esse acompanhamento psicológico é muito importante também. Fez parte da minha transição, tanto, né, vinda do Brasil e essa de trabalhar para o exterior e outras culturas ali também. Então, são dicas que
que eu acho que é muito importante para você conseguir se adaptar a esse tipo de mercado. Principalmente a pessoa que deixa deixa aqui o aconchego e muitas vezes tá sozinha lá num país e, né, que nem você deu todo esse panorama e pode entrar até em uma depressão. Acontece. Ansiedade. E é muito comum, principalmente em países... Não é raro, não, né? Não, é muito comum, principalmente para brasileiro que vai morar na Europa, em países muito, muito frios, né? Acontece bastante. Então, é claro que morando no Brasil fica mais fácil, né? Trabalhando remotamente. Fica mais fácil porque eu desligo o computador e vou ter contato com brasileiros, vou ter contato com a minha família, vou ter contato com os meus amigos. Então, o calor continua. O único momento em que eu preciso realmente me adaptar a esse tipo de cultura no meu horário de trabalho. Agora, morar fora... já é uma outra... É algo que pegada. é um trabalho diário e aí você tem que estar imerso na cultura mesmo. Você tem que... Quando eu voltei pro Brasil, eu me senti uma alienígena, porque eu estava acostumada com o silêncio, com as pessoas fechadas e eu achava todo mundo demais. Assim, o pessoal, minha mãe falava assim, nossa, você voltou chata. Eu falei, não é que eu voltei chata, é que é tudo muito barulhento aqui. E a gente é muito barulhento. Vocês falam muito alto. Aí eu voltei ao normal. Eu fiquei barulhenta de novo e tá tudo certo. A gente volta às nossas origens, né? Jéssica, nos bastidores você comentou que trouxe alguns números interessantes sobre brasileiros buscando trabalho remoto no exterior. O que esses dados mostram hoje? Olha, eu achei umas coisas muito interessantes aqui. Dados da Forbes, tá? Não sou eu que tô falando, Forbes é confiável. Né? Que o Brasil hoje é o 5º país no ranking mundial de contratações remotas internacionais, né? E o crescimento de 53% em 2024. Isso mostra o quê? O brasileiro tá focado no inglês. Não quer mais saber de trabalhar CLT, o pessoal cansou, né, do piso salarial e o teto salarial e aquela coisa. Então, até a nossa geração, né? Eu tenho 33, a nossa geração para baixo, ali a galera dos 20 e poucos anos, tá querendo a liberdade financeira que procura, né? Hoje em dia, você trabalhar PJ, tem muito mais PJ hoje em dia, né? Então, te dá uma liberdade financeira muito maior. Sim. E aí, outra aqui da Exame, tá? Um estudo entrevistou 1.611 brasileiros e 1.433 já trabalhavam para empresas internacionais. Olha só. Então, assim, o crescimento é muito absurdo. Outra, plataforma da Husky. A Husky é uma plataforma que recebe pagamentos também. Então, muitos desenvolvedores, pessoal que trabalha remoto para o exterior, usa a Husky. Eu uso a Wise por conta das taxas, que é um pouco menor. Mas a Husky também é. A gente usa Stripe. A Stripe. Stripe é internacional para receber. Tem o Western Union também, Tem né? o Western Union, sim. Tem a Husky, tem a Wise, eu gosto da Wise. A taxa é legal da A Wise? taxa da Wise é legal e eu gosto bastante porque tem o cartão internacional. Então, você recebe, é como se fosse um banco, é um banco digital, mas você recebe o cartão. Se você for viajar para fora, você pode usar esse cartão. Legal. Então, é um banco legal. Legal. Então, por exemplo, aqui, plataformas como a Husky mostram que em 2022... haviam 11.284 brasileiros trabalhando com pagamentos no exterior, contra 1.251 em 2020. Nossa, em 2 anos... Olha o tanto de crescimento. Muito. Então, são dados reais e mostra realmente que são os global workers, né? Então, as pessoas que trabalham remoto do Brasil, né? Para fora, né? Ou de um país para fora, a gente é chamado de global worker. Né? Eu também nem sabia que existia esse termo, mas eu achei super legal. Então, assim, o trabalho remoto hoje é muito maior. E tem os dados também em questão do LinkedIn. O LinkedIn é a principal ferramenta para você achar um trabalho remoto. 60% das contratações acontecem pelo LinkedIn. Então, olha assim, só. Você ter um currículo ali muito bem atualizadinho, um perfil atualizadinho em inglês. Eu dei uma olhada no teu e falei, não é possível, a Jéssica é gringa? Não. Cara, eu olhei seu perfil totalmente o meu perfil é em inglês. Vídeos e tal, você falando ali, em né? Inglês. Alguns compartilhamentos que você postou ali. Eu falei, cara, que top. É em inglês. Meu perfil do LinkedIn não é em português, porque não me interessa mais trabalhar CLT no Brasil, a não ser que seja algo muito estratosférico, né? Então, se for um salário muito bom, posso até repensar. Mas o meu perfil é em inglês justamente para eu poder atrair esse tipo de empresas
no meu perfil, né? Fora isso que eu tenho no meu trabalho normal no dia a dia, eu também trabalho como consultoria, né? Sou consultora de marketing para empresas de outsourcing e CX nos Estados Unidos. Conte um pouco mais né? sobre. Então, como eu trabalhei muito tempo nesse nicho, né? Comecei na Suécia, né? Quando eu morava lá. Nessa área de outsourcing, BPO, né, que é Business Process Optimization, e Nearshore, né, que é de Customer Experience, de suporte ao cliente, experiência do cliente. Eu aprendi muito trabalhando nessas empresas, e eu trabalhando com marketing e vendas, eu tinha que realmente aprender sobre o produto, como posicionar a empresa, como posicionar a marca. Eu sou muito feliz em dizer que eu criei autoridade em falar sobre isso, em fazer o marketing desse tipo de mercado. Então, mesmo hoje, não trabalhando em empresa desse tipo de outsourcing, eu presto consultoria hoje para empresas nos Estados Unidos, pelo fato de eu já ter experiência no exterior e tudo mais, nesse tipo de mercado. Então, é muito legal ter pessoas de fora que confiam no meu trabalho, confiam no meu perfil, no conteúdo que eu faço, né, pelas experiências que eu tive nas empresas, né? Tanto, vou até citar os nomes das empresas que eu trabalhei, porque não tem problema algum, mas Transcom, que é na Europa, Teleperformance, que é um grande player aí na parte de Customer Experience e BPO. Trabalhei na The Functionary, que é dos Estados Unidos também, que foi que me deu a primeira oportunidade remota. Foram empresas muito boas na minha carreira que me fizeram entender que que nós, na América Latina, nós temos valor, sim, para os Estados Unidos, né? Nós temos, sim, valor para o exterior. E a gente tem, sim, que se valorizar, a gente consegue, é só a gente realmente correr atrás. E acabaram se criando muitas outras empresas, hoje em dia, de recrutamento na América Latina para alocar pessoas para trabalharem para empresas nos Estados Unidos. Então, para quem estiver procurando, né, emprego, né, desenvolvedor, marketing, pessoal aí de design também, sabe falar inglês? Tem aí Virtual Latinos, né? Virtual Latinos é um bom site para você procurar emprego, próprio LinkedIn também, se fizer o filtro certinho. Remote Hero também, Bytes Dev para quem é desenvolvedor. Lá tem muita vaga para brasileiros, né, que podem sim ganhar em dólar trabalhando para empresas nos Estados Unidos. Para editor de vídeo tem também? Tem. Tem, é só, né, dar uma filtrada ali, mas com certeza tem, né, para edição de vídeo, design ali, tem, inclusive a empresa que eu tô trabalhando tá contratando um editor de vídeo mais voltado para IA. Olha só, a gente tem, eu disse, a gente tem um braço chamado Fernandes Highlights aqui na empresa. A gente trabalha desde 2018 para fora, editando vídeo, são os melhores momentos do atleta. A gente trabalha com jogadores e jogadores de futebol. Ai, que legal. Futebol e futsal. Então, sei lá, 90% dos nossos clientes do Highlights é de fora. Que legal. Então, a gente Estados Unidos, Catar, Emirados Árabes, enfim, a gente tem uma quantidade de clientela. Por isso que a gente recebe por Stripe, Western Union, depois nos bastidores você vale pode passar pra gente. Demais. Vale muito mais a pena você buscar clientes fora do que no Brasil. Demais. Parece que eu tenho a leve sensação que aqui no Brasil você tem que se provar demais. Você tem que realmente provar que você é bom. Exato. A foto do seu diploma, né? Que você tem que provar seu inglês. É tanto processo, e lá fora eu tenho essa sensação de que você às vezes é muito mais valorizado. Os processos de recrutamento, seleção são muito mais rápidos, eles confiam muito mais do que os próprios brasileiros. Olha só. Então, realmente, por exemplo, na empresa que eu tô hoje, eu fiz 2 entrevistas e entrei. Fiz um processo aqui no Brasil. Foi por indicação? Não, eu apliquei pra vaga. Eu fui e mandei currículo ali. E foi realmente 2 entrevistas e passei. Falei, caramba, foi muito, muito simples. E aqui no Brasil... A burocracia no Brasil. Aqui no Brasil, já aconteceu de eu ficar 3 semanas fazendo entrevista e teste. Esperando. Isso, espera. E aí
é a GUP, né? Que aí você tem que fazer teste disso, teste daquilo, teste pra ver se o seu perfil é bom mesmo. Uhum. É teste de personalidade, é teste de escrita. Eu falei, meu Deus, Eu quero uma eu não quero mais oportunidade. também, cansei, né? Então, É toda uma dificuldade que se cria, né? realmente parece que você tem que se provar muito. E lá fora parece que se você só falar o inglês já é suficiente. Falei assim, não, beleza, você tem um bom currículo, você tem a parte técnica, o seu inglês é bom, você fala bem, pra mim é suficiente, tá contratado. Só que, claro, você aí sim, quando depois você é contratado, você vai ter que realmente provar seu valor lá dentro, né? Uhum. Mas você entregando tudo certinho, o brasileiro é desenrolado, né? Então, a gente entregando tudo certinho, com qualidade, você se garante. Que legal. Vamos lá, na prática, Jéssica, quem realmente tem mais chances de se dar bem trabalhando pro exterior? Olha, quem tem inglês, isso aí não é inegociável, infelizmente é inegociável. Quem tem É o inglês diferencial mesmo, não tem jeito. tem que ter pelo menos uma formação. Isso é também algo que eu vejo que eles pedem, não é só experiência, mas uma formação é importante também. Talvez não tanto para desenvolvedores, né? Mas para desenvolvedores, se você já tem uma experiência, tem um portfólio legal, já é suficiente para eles, né? E você tem que ser uma pessoa que saiba conversar, né? Uma pessoa que é muito tímida, um pouco retraída, né? Que não consegue desenrolar muito bem, principalmente em outra língua, não passa muita confiança. Então, minha sugestão para quem está realmente procurando um trabalho no exterior, se você já tem inglês, mas nunca fez entrevista para fora, é marcar a primeira entrevista para fora. Pode ser que você não passe, mas marca, vai fazendo. Vai chegar uma hora que vai ser tão automático, você vai pegando casca, né? Você vai pegando casca, você vai fazer parte, porque aquilo vai fazer parte do seu dia a dia. Sim. Você tem que conseguir e se imergir no inglês e nas conversas, você tem que ser uma pessoa mais desenrolada, né? Então, se você é uma pessoa muito tímida, com inglês retraída, se você acha que seu inglês não é muito bom, se você se sente incapaz, aí é um pouco mais complicado. E aí, quando também entra a parte do auxílio psicológico, que ajuda bastante. Sim. E já linkando aí, qual que seria um principal erro que você vê das pessoas que querem tentar a vaga, trabalhar para o exterior? Eu acho que é achar que você vai entrar ganhando rios de dinheiro, porque pode ser decepcionante. Então, porque o que acontece? Com essa busca muito constante do pessoal da América Latina, os brasileiros procurando para fora, o que o mercado lá fora viu? Oferta e procura. Então, cara, estão procurando bastante. Tem muito brasileiro mandando currículo para cá. Vou diminuir o salário. Exato. Por quê? Eles vão aceitar. Então, não vá achando que você vai ganhar $5.000. Não vá achando que você vai ganhar 6, 7 mil. Você vai ganhar ali 1.500, 2.000, dependendo do seu nível de experiência, 3, 4. Mas não $10.000, igual talvez fosse... Estão pintando, né, por aí, né? Em 2020, ali era. Sim, isso sim. Por quê? O pessoal dos Estados Unidos estavam dispostos a pagar o mesmo salário que estavam pagando para os americanos. Sim. Hoje em dia já não é mais. Hoje a gente trabalha como contractor, né? Então, um modelo de trabalho que eles falam, eu sou contractor, que nada mais é que um prestador de serviço. Então, nós brasileiros trabalhando no exterior somos contractors, somos prestadores de serviço trabalhando para o exterior. Então, pode ser tanto pessoa física quanto pessoa jurídica. Então, isso que eu ia te perguntar. Pode ser pessoa física também, não necessariamente precisa ser jurídico. Mas a gente já entra nesse assunto. A gente já entra nesse assunto legal. Da questão dessa pegadinha aí de impostos e tudo mais. Mas, realmente, eu acho que o maior erro é você achar que você vai ganhar muito. Nossa, eu vou ficar rica. Não, você vai ganhar bem acima da média dos brasileiros. Você vai ter uma vida confortável, mas não de riqueza. Né? Principalmente agora que a procura dos brasileiros está sendo muito maior, então o salário acaba dando uma baixadinha. Entendi. Qual que seria então a diferença a pessoa física para a pessoa jurídica? Quais os benefícios de um para o outro? Olha, benefício não tem. O seu benefício nada mais é do que o dinheiro na sua conta sem deduções, né? Então, você vai ganhar $2.000, então você converte esse valor na Wise
e aí aquele valor convertido que você vai receber. Então, não tem deduções de impostos quando você vai receber o seu pagamento. Certo. Legal. Pode ser pessoa física? Pode. Pode ser pessoa jurídica também. Eu sou PJ, né? Por quê? Eu sou PJ porque o imposto é menor de prestação de serviço no exterior. Porém, todo mês eu tenho que emitir nota fiscal de prestação de serviço para o exterior. O imposto vira aí uns 6% mais ou menos. Porém, Simples Nacional? Simples Nacional. Que para esse ano a gente está... Então, assim, recomendo ter uma assessoria contábil também, né? Eu faço o meu pelo Contexpert, que é uma contabilidade online. Então, eu tenho todo o auxílio ali desse tipo de serviço, né? Então, eu sei que o Contexpert já tem clientes que atendem para pessoas jurídicas que trabalham para fora também. Tem opção de pessoa física? Tem opção de pessoa física. Porém, aí tem a questão do imposto de renda e você tem que emitir o Carnê-Leão. E aí é 27% de imposto. Então, assim, minha sugestão, dependendo do valor que você for receber anual, ou é MEI ou é ME. Se for um valor muito acima tem um valor mínimo ali para você. O MEI é 85 mil? Alguma coisa assim, alguma coisa assim. Acima disso tem que ser ME. Né? Então, assim, é melhor você emitir a sua nota fiscal ali certinho de prestação de serviço, né? Ter um serviço contábil para poder manter o controle, para não passar na malha fina, né? Porque se você acaba recebendo um montante muito grande em dinheiro nessas conversões de dólar e você não é registrado no Brasil, aí do nada você compra um carro de 100 mil reais, o governo vai olhar e falar assim, calma aí, de onde é que tá vindo esse dinheiro? Você vai ter que prestar conta desse dinheiro que tá chegando. Então, realmente tem que ter muito cuidado. Muita gente esquece desse tipo de detalhe, né, de ter essa assessoria contábil, então... É importante, principalmente agora no nosso 2026 até, acho que 2031, a nossa tributação vai complicar para o nosso lado também. Exatamente. Né? Então, uma boa assessoria jurídica aí exatamente. importante para nós também. Com certeza. A gente trabalha para nós mesmos. A gente tem o lado bom, né? E tem o lado ruim, né? Muito detalhezinho que se passar acaba custando muito mais caro do que a gente pagar um mensal ali para poder garantir um serviço muito bem feito contábil. Para quem está ouvindo agora e pensa, poxa, eu quero trabalhar para o exterior, qual seria o primeiro passo realista para essa pessoa? Pesquise, veja se o seu nicho de mercado tem lá fora. E né? ela já tem o inglês fluente. Tem o inglês. É que existem, por exemplo, quem trabalha com tecnologia, né, TI, marketing online ali, tem uma chance muito maior. Diferente de, quem trabalha com comércio, vendas, a parte médica, a área da saúde, até jurídico, o advogado já não consegue trabalhar para fora. Então, a área da tecnologia é mais garantida. Então, pesquisa melhor, veja bem o nicho de mercado que você atua. Segundo passo, né? Faz um teste de inglês, procura algumas plataformas online ali para fazer um teste de inglês para ver como é que você tá, né? Veja se é interessante você dar uma aprimorada em algum curso. Terceiro, faz o perfil no LinkedIn. Gente, eu sou muito fã do LinkedIn, eu gosto bastante, né? Foi onde eu consegui minhas oportunidades, onde eu cresci minha carreira, foi por lá. Faz o perfil no LinkedIn em inglês, né? Bem orientadinho ali pro tipo de mercado que você quer seguir, né? Até se alguém precisar de uma orientação, eu tô à disposição, se alguém quiser conversar, trocar uma ideia, né? Entrar no meu perfil para ver, copiar, né? Não vai copiar o conteúdo. Vai modelar. Mas o tipo ali, o tipo de perfil, caramba, ela colocou isso, ela colocou aquilo, acho que vale a pena colocar algo parecido. Funciona, né? Porque é como se o seu LinkedIn ali fosse um site e os recrutadores, eles têm a plataforma do lado deles, que é como se fosse um Google. Então, eles colocam as palavras-chave e se o seu perfil tem a palavra-chave, ele vai chegar no seu perfil. Então, é tudo bem automático. Sem tráfego pago. Não é tráfego pago, é tráfego orgânico dentro do LinkedIn. Legal. Então, tendo o LinkedIn bem orientadinho, fazer as suas buscas de trabalho e mandar para fora. Ter paciência, porque não é de um dia para o outro, né? Demora, né? É um processinho um pouco mais moroso. Eles também têm uma resposta mais lenta, tem que ter paciência, trabalhar a sua ansiedade, né?
Então, é realmente... São os passos. São os passos e ter paciência mesmo. Mas você acha que esse movimento de brasileiros trabalhando para o exterior só tende a crescer? Eu acredito que sim. Até o momento em que talvez aconteça o que aconteceu aqui no Brasil, do mercado ficar saturado. Né? Eu não sei quando isso vai acontecer, esse crescimento está realmente muito forte. Mas tende a crescer, talvez até um certo ponto, até o momento em que talvez não valha mais a pena ganhar em dólares sim CLT por conta dos benefícios, né? Então, eu já vi vaga aí que paga, né, pro tipo de serviço que eu presto, por exemplo, $1.500. Aí eu vi vagas CLT que pagavam muito mais, mas tinha lá Gympass, tinha plano de saúde, plano odontológico, creche, tinha... Aí eu falei assim, bom, vale mais a pena um CLT. Então, eu acho que tende a crescer, porém, talvez até certo ponto, sendo muito honesta. Porque eu percebi realmente uma queda da oferta de valor para os brasileiros. Antigamente era muito maior. Hoje em dia, os americanos estão dispostos a pagar bem menos, porque é muito brasileiro procurando. Sim. E aí é o desespero, né? Então, eu acho que tende sim a crescer até um... E não tem esses benefícios, né? Não, salário, é cru. Salário. Então, assim, plano de saúde eu que pago, né? No INSS eu que pago. Então, previdência... Seguro de vida. Seguro de vida, previdência privada, qualquer coisinha, tudo às minhas custas. Então, vale a pena ali. Bom, se você é CLT e quiser começar a trabalhar para fora, coloca na balança, né? Porque se é uma pessoa casada, quanto que vai afetar a família, filhos, né? Sim. Ver a questão do benefício, o que vale a pena ou não vale. Às vezes a gente romantiza demais, que, nossa, vai ganhar em dólar, vou ficar rico. Ou em euro também, né? Ou em euro. E às vezes não é bem assim. Às vezes um CLT ainda vale mais a pena, né? Às vezes, por conta de segurança ali, tem o período de aviso prévio de 30 dias. O exterior, não, tipo assim, tá dispensado, no dia seguinte você tá desempregado. Olha só. Então, querendo ou não, o CLT traz uma leve segurança, uma segurança profissional ali, da questão de desemprego. Você tem o FGTS se você é mandado embora, você consegue se sustentar por um tempo, um auxílio-desemprego, né, que você consegue puxar. Trabalhar para fora já não é assim, é por sua conta e risco. Empreender também. Empreender também não. Então, assim, você tem que ter um caixa, né? Você tem que se resguardar. Então... Mas vale mais a pena. Fala aí. Eu não voltei, né? Então, assim, até o momento ainda vale a pena. Então, ainda vale a pena, sim. Legal. E qual conselho mais honesto você daria para quem sonha com isso, mas ainda está em dúvida? Bom, como eu mencionei, realmente colocar na balança... ter disciplina, veja se você realmente tem disciplina, porque às vezes se você trabalhar num ambiente de escritório e você trabalhar 100% de casa, pode ser difícil. Então, veja se você é realmente uma pessoa disciplinada, uma pessoa centrada, se você tem tempo, se o seu ambiente dentro da sua casa te propicia isso. Às vezes uma casa com muito movimento, com criança, com cachorro, às vezes você não vai conseguir entregar o seu trabalho com qualidade, né? Então, realmente avaliar se você internamente também está preparado para enfrentar culturalmente o negativo, enfrentar a barreira da língua, né? A cobrança das entregas, os deadlines ali, as entregas em curto prazo. Então, você tem que se avaliar primeiro como profissional, né? Para não rolar uma grande decepção. E ser realista em relação ao dólar, que pode ser que abaixe, pode ser que aumente. Você vira uma pessoa que fica meio neurótica em relação ao governo, o que está acontecendo, o que não está acontecendo, até nos Estados Unidos. Então, tudo que acontece, movimenta, pode afetar. Então, ver se você tem essa estabilidade emocional também para lidar com essas mudanças de vida, né? Com essas diferenças de fuso horário também. Tem fuso horário que, por exemplo, eu trabalho das 7 às 3h30. Mas tem empresas que é Pacific Time, que você começa a 1h da tarde e termina 10 horas da noite. Você está disposto realmente, né, para você receber em dólar, a sacrificar a sua noite, o seu noturno? Então, tem que pesar na balança o que vale a pena, o que não vale para você no seu dia a dia, de qualidade de vida. Você dá uma assessoria para as pessoas que
que querem aprender sobre, que querem entrar nesse mercado? Sim, você palestra? Dou sim. Eu já auxiliei muitas pessoas a, principalmente, montar o LinkedIn, auxiliar, né? Dar uma ajuda, principalmente porque eu já recrutei muitos brasileiros para trabalharem para fora no meu time. Então, eu sei exatamente o que essas empresas estão procurando. Então, eu consigo, sim, com certeza, dar um auxílio para quem estiver procurando. Vou deixar o meu contato, né? Legal, a gente vai deixar as redes sociais aqui. E aí vocês podem LinkedIn falar comigo, a gente Jéssica. troca uma ideia. Realmente nada engessado, é realmente para entender aonde você quer ir, o quão longe você quer ir, quais os passos. Principalmente para quem nunca teve esse tipo de contato, para não ser tão assustador, você já conversar com uma pessoa que tem essa experiência, fica um pouco menos assustador, né? Então fica algo mais familiar. E Jéssica, falando de futuro agora, como que você vê esse mercado e a tua... nos bastidores a gente comentou um pouco sobre outros mercados, sobre outros empreendimentos. Como que tá hoje? Como que você está planejando daqui para frente? Bom, meu futuro, que eu espero que seja bem próximo, é eu não trabalhar mais para empresas, né? Eu realmente ficar na minha consultoria na área de BPO e CX, né? Que eu já tenho clientes bem consolidados e eu sou muito feliz com eles e realmente crescer a minha empresa de consultoria para fora. Legal. E além disso, né, eu tenho junto com meu marido e mais um sócio a empresa que se chama Horizon Propriedades. A gente está crescendo agora, é uma intermediadora, né, de propriedades, fazendas e grandes terras, que conecta os proprietários com investidores, Olha como só que bacana. resorts, shoppings, beach parks e investidores de fora também. Então, é um projeto aí paralelo junto com o meu marido, que a gente realmente viu essa oportunidade, não só aqui no Brasil, mas para investidores do exterior que querem investir aqui no Brasil. Então, o meu contato com o exterior facilitou muito essa ponte. E é um projeto que a gente está iniciando, que a gente... E é escasso aqui no Brasil, né? Não existe. Não, é muito comum ver imobiliária, mas não uma intermediadora, uma empresa que é especializada nesse tipo de mercado, com assessoria jurídica, né? Que faz toda a parte de documentação, que auxilia ali, que algo muito mais personalizado do que uma imobiliária em si. Legal. Mas para atender todo o Brasil ou Brasil? Todo o Brasil. Todo o Brasil. A gente realmente está começando no Vale, né? Nós somos ali de Tremembé, Taubaté, mas nosso futuro aí, com certeza, é Brasil inteiro. Brasil. E, mais uma vez, eu queria agradecer, Jéssica, a tua participação, a tua história inspiradora aqui. Eu queria abrir o microfone para você deixar as tuas palavras finais, para você se despedir. Eu agradeço muito pelo convite, o ambiente é muito bonito, vale muito a pena, né, vir aqui. Eu agradeço a recepção e a oportunidade de compartilhar, né? Acho que se fala, mas talvez não muito, não tanto a realidade. E realmente eu espero ter trazido um pouquinho menos do glamour e mais da realidade, como ela realmente é para trabalhar para fora. Legal, muito obrigado. Obrigada. E você que assistiu esse episódio até o final, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar esse vídeo para mais pessoas. E até o próximo episódio, pessoal. Valeu!